Deuses falavam, ribombavam, sopravam, ditavam, mandavam textos, até por fim aparecerem em carne e osso. Natural que nós respondêssemos, inclusive dessemos um palpite e mais outro. Ó Todo-Poderoso, mande o ônibus logo, que aqui está um calorão. O poema se pergunta sobre esta conversa. Falando nisso, e se vale para o próprio Deus, conversa é bom. Aqui tem os likes e dislikes de Alexandre Andrei, o poeta que leva as coincidentes paralelas do Prado e do Desastre, a Argonauta, poesia sem herói. A existência de Deus é necessária, a menos que se negue a evidência de atos de amor e de bondade, ou que se esconda a ambivalência sentida em querê-los. Agora você os vê e logo não, ou o contrário, pois são tão trabalhosos fora do mostruário e das duas maneiras se sofre. A menos que, longe de toda prova que dispomos, se decrete uma ordem no acaso, como um vaso ao avesso, feito de cacos. A festa maravilhosa, resultando da combinação dela ausente, pisões no calo, salmonela na comida, timidez e resvalos. Porém, em vez lugar do amém, se Deus fosse muitos, que outros potentados cuidassem de mares e maresia, e divas pudessem realmente trazer de volta ao que antes se sentia. Deidades pequenas ou mais baratas, a cuidar das miudezas de cada coisa no incontável em que se decompõe o dia a dia. Resto que ficou de quando viajei fronteiras reais de montanhas e aprendi que um ente cuidava daquelas frutas estranhas, mesmo que incesto, uma vez que botânica e a biologia da inseminação mais tarde revelassem o parentesco das sementes. Se Deus fosse a natureza, nem força, nem onisciência, só a totalidade que nos cerca, sua consciência estivesse simultânea no íntegro e na partícula. Você o sente, se diria, ou o ressente e tenta modificar o que evidentemente não se pode, senão a custo de preço muito caro. Uma intangível substância de que tudo é formado na longa continuidade sem discrepância que temos sob os olhos. Disse a flor ao monstro: somos o recipiente de beleza. Assim como murmuraram ambos, voo e tombo, sobre a leveza. Se Deus fosse incompreensível, porque é o único modo honesto em que se vele aquilo que não se pode nomear aquele, nem quem, sequer como inefável. A estrada certa, com mapa e noite inteiros de cautela, leva indiferente às coincidentes paralelas do prado e do desastre. Nenhuma palavra, de língua morta, vivente, ou a ser alguma vez ouvida, atingiria a definir ao que não consegue ser descrito. O acúmulo de vibrações sonoras, sendo nenhum a qualquer verdade mais comezinha, nunca captaria traduzir ao incomum. Se Deus tivesse um inimigo diferente, e por esta razão oposto, que conquanto não alcançasse ao impossível de equivalente, tivera o rosto do pecado, o doce gosto da tentação enchendo cada papila de nervo com o sabor da antecipação seguida do fruir do mal feito. Antítese que prova por conta prova e oferece,
ou aparenta significar, escolha entre a bem-aventurança palpável e a etérea, o sério dilema que opõe o que se quer ao que se deseja, enquanto os dois ofertam e escondem algemas de voluptuosidade. Se Deus fosse o tempo, o inconcebível simultâneo de passado e futuro, num sempre agora e aqui, eliminando a ilusão de puro livre-arbítrio. Um jogo em que houvesse de antemão qual resultado, ainda que desconhecido, tornando inútil euforia ou fúria. A esfera tendo por centro seus próprios infinitos pontos e a silhueta da circunferência construída pelas retas de seus raios. Inconsequente, tornado elogio do sensato. Fútil, sinônimo de compenetrado. Desinteresse, a atitude cabível, incontestável. Se o poder de Deus tivesse limitação, tal que, desejando criar a rocha tão pesada que nem seu império a levantasse, lhe fosse interdito proceder a um dos atos. E, ao contrário, já que por variadas explicações o material é todo ilusório, por monta igual, nosso pensamento tudo abarca. Tal que compusesse quatro vértices num triângulo, ou alguma santíssima trindade, geômetra ou geometria, jaziam baldados. Em sua admitida limitação, queda mais ilimitado como um vivente, sem interrogar-se com espanto ou assombro, frustrado. Se Deus tivesse criado outros universos, por exemplo, nos é vedado imaginá-los, num deles não existia Criador e Ser Supremo, e no outro, blasfemo, havia morrido. As leis da física adquirindo o desatino do variado e numerável, e qualquer ensino concorrência para o arbitrário. Ou em cogitação, nos é embargado projetá-los. Este, em que vivemos, espelhasse com defeito ao perfeito, genuíno e justo. Tornado cego sob o açoite de tanta intensa, multicolorida luz, cambaleio na noite escura, incapaz de reconhecer a alegoria. Se Deus não nos julgasse, sem atribuir preferência ou importância à nossa atividade em comparação à das pedras e plantas, imparcial por alheio. Quanta prece, invocação e murmúrio súplice, litania devota, brados sinceros, tanta arrefece mouca num ralo de silêncio. Seja que pronunciasse em afasia vereditos de pena ou reencarnação, a corresponder aos delitos com intento ou atenuante. O acaso jamais viesse tomado por milagre ou intervenção, e sim reconhecido como aso da lei absoluta das probabilidades. Porém, ao inverso de imagem ou miragem, nem ateu, nem crente segue a viagem em debater inóspito, selvagem, agnóstico.